Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma única rocha de 40 toneladas. Parece simples, né? Mas por séculos, as gravuras misteriosas que tem nela vêm gerando um debate sem fim. E essa é uma história que revela muito mais do que só uns arranhões na pedra. E essa é a grande questão aqui. A Pedra de Dayton não é só um artefato antigo. Ela funciona quase como um espelho de como as pessoas se enxergaram e contaram a própria história ao longo do tempo. Ok, vamos começar. A primeira interpretação que a gente vai explorar é talvez a mais crua, a mais visceral de todas. Ela não trata a rocha como um mistério antigo, mas como um símbolo de um conflito humano bem real. Essa citação da historiadora Laurel Patcher Ulrich nos joga direto para um momento brutal da história, o fim da Guerra do Rei Philip. Ela sugere que a chave para entender a rocha não está em textos antigos, mas sim no resultado sangrento desse conflito. A Guerra do Rei Philip terminou em 1677 e foi simplesmente devastadora para as tribos locais. Então, olhando por esse lado, a rocha deixa de ser um quebra-cabeça e se torna um símbolo bem sombrio, um troféu da conquista colonial sobre as terras e a cultura nativa. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo para as primeiras tentativas dos euro-americanos de decifrar essas gravuras. A perspectiva deles era totalmente diferente, sabe? Era baseada nos textos e na história que eles conheciam lá do Velho Mundo. Olha só como a curiosidade foi crescendo ao longo de quase um século. Começou com os boatos locais, aí evoluiu para o interesse acadêmico internacional e, por fim, culminou num esforço gigantesco para documentar a rocha de uma vez por todas. Então a sacada aqui é a seguinte: os primeiros colonos tentaram encaixar a rocha na visão de mundo deles, que era totalmente bíblica. Para eles, fazia todo sentido que um povo do Velho Mundo, como os fenícios, tivesse chegado na América, conectando esse novo continente com a história sagrada que eles já conheciam. Isso aqui mostra bem o tamanho da importância que a rocha ganhou. O desenho do céu não era só uma cópia, ele se tornou a representação oficial da coisa. Quase tão famoso quanto a própria pedra, atraindo um monte de visitantes e consolidando o status dela como um grande mistério americano. Só que o mundo estava mudando. Com o nascimento dos Estados Unidos, uma nova identidade nacional pediu uma nova história e, claro, uma nova interpretação para a Pedra de Dayton. Tenta imaginar a cena. O primeiro presidente da nova nação, um homem que era a própria cara da identidade americana, ali de frente para a representação desse mistério antigo. Que momento! Em vez de se basear em livros antigos, Washington usou a experiência prática dele ali, na terra americana. A avaliação dele, cheia de bom senso, basicamente cortou décadas de especulação acadêmica e trouxe uma perspectiva totalmente nova, uma perspectiva local. E aí a gente chega no século XIX, uma era de muita mudança cultural, e as teorias sobre a origem da rocha mudam de novo, dessa vez movidas por umas ideias mais românticas sobre o passado da nação. A mudança é gritante, né? A origem bíblica dos fenícios, ligada ao Velho Mundo, saiu completamente de moda. A América do século XIX estava buscando uma história de origem mais heróica, mais aventureira, e encontrou isso nos vikings do norte da Europa. A teoria dos vikings virou uma verdadeira febre. Ela foi alimentada por grandes figuras da cultura como Longfellow e por um desejo coletivo de ter uma história de origem que fosse heróica, aventureira e, muito importante, que não fosse espanhola. E, ao mesmo tempo, a cultura nativa americana era romantizada. Mas essa romantização vinha com uma ideia bem trágica, a do índio em desaparecimento. As culturas indígenas eram vistas como relíquias de um passado nobre, mas um passado que estava destinado a sumir com a expansão da nação para o oeste. Agora, um salto para o século XX. A tecnologia, mais uma vez, entra em cena para transformar o jeito como as pessoas enxergam e interpretam a rocha. Com ferramentas que ninguém antes tinha, o Della Barre conseguiu observar a rocha sob uma nova luz, literalmente. Ele tinha certeza que estava prestes a fazer uma descoberta que ia resolver o mistério de uma vez por todas. Ele viu um número, uma data. De repente, o quebra-cabeça parecia resolvido. E essa teoria chegou num momento perfeito, sabe? Deu para a grande e crescente comunidade luso-americana de Massachusetts uma conexão direta e histórica com a fundação da América. Com o mistério aparentemente resolvido, a prioridade mudou para a preservação. Foi nesse momento que a Pedra de Dayton fez sua transição final, deixando de ser um objeto vivo dentro de um rio para se tornar um artefato protegido dentro de um museu. Esse foi um momento de um simbolismo muito forte. Ter o desenho do céu ali
Do lado da rocha de verdade, serviu como um lembrete de que a história desse objeto é inseparável da história de como as pessoas tentaram entendê-lo ao longo dos séculos. E essa é a questão que fica no ar, não é? A cada nova teoria, fenícia, nativa-americana, viking, portuguesa, a rocha reflete as esperanças, os preconceitos e a identidade da época. Talvez o verdadeiro mistério não seja quem fez as gravuras, mas por que a gente continua até hoje reescrevendo a história dela.